É uma imensa satisfação. Aqui muitos eu conheço. Quem não me conhece, eu sou Rodrigo Santos. Trabalho na Tortuga, estou na Tortuga há 7 anos. O meu desafio, desde quando cheguei na Tortuga, foi buscar ajudar o produtor, buscar conhecimento, porque a gente sabe o quanto que é duro, o quanto que vocês trabalham, buscam ali no dia a dia, trabalhar. E tem uma equipe técnica por fora, para que possa dar um suporte, já que vocês estão ali no dia a dia trabalhando. A gente fica buscando fora conhecimento, para que vocês possam adquirir esse conhecimento da gente. Então, tem eu, referente à Tortuga, mas tem toda a equipe técnica do Projeto Ouro Branco, inseminação, agrônomo, todos para dar um suporte para vocês. Hoje, eu ia falar sobre mineralização, mas é um assunto que eu tenho rodado várias palestras, vários locais, e assim, é uma coisa que está sempre batendo no mesmo assunto, falando no mesmo assunto, e o produtor acha bacana, acha bonito, escuta, mas a gente está tendo a dificuldade de desenvolver o que a gente realmente quer, que é o desenvolvimento do produtor na propriedade. Então a gente está para agregar e para ajudar. Então hoje eu vou falar de alguns pontos que vocês podem melhorar na fazenda e que isso vai ser fundamental para que vocês tenham um desempenho na propriedade de vocês. Esse assunto vai ser falado depois da minha apresentação, então vai ser falado mais especificamente na questão como armazenar, corte de partículas e outras coisas. Mas o que eu vou falar para vocês é o seguinte: tenho visitado fazendas que produzem muito leite, fazendas que produzem médio e pouco leite. E o que a gente vê é que o grande produtor de leite tem a mentalidade de desenvolvimento empresarial, também como o produtor pequeno tem também a mesma forma, empresarial, daquela forma que vai fazer de todo jeito. Então, infelizmente, eu tenho visto fazendas grandes quebrando, fazendas grandes desenvolvendo mais, como fazenda pequena, com a produção menor, crescendo e também saindo da atividade. É muito triste, porque eu sei que muita gente se doa da própria vida para estar ali numa cultura que é familiar, que vem de seus avós, cultura do seu pai, e tem que sair dessa atividade para mexer com outra coisa, porque não é nem notar. Se vocês quiserem notar, vocês notem, mas vocês saibam que tem um investimento enorme, Sebrae, o pessoal que vem para palestrar, para falar um pouco do que tem de conhecimento para vocês, para que vocês desenvolvam. Porque é um trabalho de vocês, produzindo um alimento rico, que a gente tem orgulho de falar, mas que a gente pode ajudar, mas que a gente não é requerido o conhecimento que a gente tem para compartilhar com vocês. Eu não sei de tudo, e eu digo a vocês, quem mais sabe são vocês. Eu sempre costumo dizer, quando eu chego na fazenda, eu não sei nada não, eu vou só escutar você falar, e eu vou fazer o quê? Dentro do que você fala, do que você vive no dia a dia, é que eu consigo identificar onde eu posso ajustar algumas coisas. Mas quem vê pode não enxergar, mas quem vê são vocês. Eu trouxe essa imagem, são duas imagens. Essa, do milho sendo cortado para ensilar. E essa. Por que eu trouxe essa imagem? Eu chego em algumas propriedades, está tão preocupado ali, produzir o leite, manejar os animais. Na apresentação de Jaime Tatiano, talvez eles vão falar tamanho de partícula, não sei. Mas aqui é fundamental, na propriedade quando eu chego, e lá tá as partículas pequenas em algumas fazendas, então o animal está comendo bem, está absorvendo esse alimento e está produzindo leite. E tem fazenda que eu chego, aí eu falo, e aí, como é que está a alimentação dos animais? Aí a turma vai, Rodrigo, olha, aqui sobra comer, está sobrando comida, então a gente coloca à vontade e o comer está sobrando. Para vocês ter o conhecimento, isso aqui é uma partícula no tamanho bacana para o animal comer, mas o animal, a vaca ou o bovino de corte, ele é seletivo. Então a gente fala
que do tamanho de uma falange, então mais de 1 centímetro um pouco, ele já começa a selecionar esses alimentos. O que é que acontece? Muitas das propriedades estão deixando de produzir o leite. Por quê? Quando a gente chega na propriedade, está lá a partícula grande porque o cara não parou lá a máquina para cortar o capim ou para fazer a silagem. Então cortou a partícula grande e aí acha que o animal que vai resolver isso. Ele vai resolver. Como? Vai passar fome, porque a pessoa vai achar que está lá o coxo cheio porque ela comeu o que deixou e na verdade não foi o suficiente. Por quê? Ela separou aquilo ali que é num tamanho maior e comeu só aquilo que ela acha adequado para ela. Por quê? Ela vai comer aquele alimento maior e então lá dentro ela vai saber que tem um trabalho maior para processar aquele alimento. Então um gasto de energia, um gasto de proteína para processar aquilo. E muitas das vezes na fazenda ela consegue produzir melhor apenas amolando a faca da fageira. Amolou, cortou melhor, aí ali o animal consegue comer melhor e consequentemente melhorar a produção. Eu acho que em todo canto que vocês andam, sempre falo o que é que uma vaca precisa. Então, comida, sombra e água fresca. Comida, tá boa ou tá ruim? Água, tá lá, tá boa ou tá ruim? Sombra, tá boa ou tá ruim? Porque eu visito algumas fazendas e o cara, Rodrigo, aí tem sombra. Eu digo, mas as vacas não vai por algum motivo. Então a sombra tá lá, mas a vaca não vai. Então o agrupamento está muito maior, a temperatura, ela junto naquela sombra, do que ela está lá espalhada. Então no sol está mais frio do que na sombra, ela junto. Então a vaca junto, ela é mais quente, se tiver agrupada, do que ela no sol. Por isso que muitas vacas estão na sombra, tem a sombra lá e ela sai para o sol. Então isso aqui é uma das fazendas que eu atendo, e um dos pontos que eu vou falar, que poucas pessoas trabalham, é o pré-parto. Então, por que não trabalha pré-parto? Porque ela não está produzindo leite. Então, é uma despesa, para quem imagina dessa forma. Quem sabe aqui, quanto é que custa, em média, para fazer um tratamento de pré-parto, 30 dias antes do parto de uma vaca? Pode falar. R$ 500 o saldo. O mineral não, o tratamento com ração com tudo. Porque o mineral vai dar ali para umas 4 vacas. Eu faço sempre essa conta, então dá em torno de 300, dependendo de onde você vai comprar matéria-prima, de 300 a 350 reais. Então é o custo ou investimento que você vai ter para fazer um pré-parto. E o prejuízo que vai ter em não fazer um pré-parto e aí ter uma hipocalcemia, uma retenção de placenta, outros problemas ocasionados depois do parto. Alguém já fez essa conta? É muito mais caro. Mais caro quanto? Sabe? É mais caro. Pessoal, vocês produzem leite. Eu costumo dizer que a gente vê, analisa aquilo que vocês estão vendo todo dia, só que não está enxergando. Então todo mundo sabe, quando tem um problema numa vaca, que precisa chamar o veterinário, precisa ali dar um soro, precisa dar um cálcio. A vaca não é a mesma na questão da produção de leite. Não vou falar nem na questão de doença, só na produção. Então todo produtor sabe que quando a vaca adoece, ele já imagina logo, rapaz, minha vaquinha não vai ter a mesma produção de leite. Então vai variar, dependendo da produção dela, 3 litros diário, 5 litros, 8 litros. Essa perca é diária. Então uma conta básica, tirando a questão de doenças, 5 litros por vaca. Então como é que eu faço a conta? 5 litros por vaca nessa perca que ela vai ter por conta de uma hipocalcemia e outras doenças, ela vai ter esse intervalo do início ao fim. Então ali onde ela produzia 20 litros, ela vai produzir 15. Ali onde ela produzia 15 litros, ela vai produzir 10. Então como é que eu faço a conta? Pego 5 litros vezes, tem vaca que quebra até mais leite. Então 5 litros vezes 30 dias, vezes a lactação dela. É em média de 3 mil ou mais. Só essa perca, fora outros problemas e despesas que você vai ter. Essa imagem é feia, mas eu trouxe ela, deixei meio embaçado mesmo para não ficar tão feio. Isso aqui é uma vaca que pariu, em 3 horas o rapaz manda foto. Todo dia
Foto, vídeo e mensagem. Graças a Deus é uma coisa que dentro desses 7 anos tem trabalhado bastante. A importância de fazer um preparo e assim, a satisfação do produtor diariamente. Abri meu celular ali, tem mensagem: Rodrigo, a gente começou a utilizar aqui o mineral, começou a fazer da forma correta. Então a vaca a gente já vê, a gente só preocupado com a produção de leite e a gente não identificava que o pré-parto é tão importante quanto a produção. Porque no pré-parto a gente não gasta o dinheiro porque não tem a produção de leite. Aí a vaca pariu, aí você vai lá, dá ração para ela aumentar a produção de leite porque é onde ela está dando o retorno. Sabendo que no pré-parto é um dos pontos fundamentais que você poderia investir, dar capacidade para essa vaca ter a qualidade de produção e aí você dá uma alimentação para ela aumentar a produtividade. A gente está falando de uma vaca em média de 3 mil, um rebanho de 50 vacas, se der problema, botar mínimo aí em 10. Então acho que já daria para ajeitar o 13º aí em 10 vaquinhas de 3 mil, 30 mil reais na fazenda. Então o desafio de muita fazenda é esse. Está tão pesado na atividade, com o prejuízo de não fazer um simples preparo, que é difícil a gente manejar outras coisas. Então vamos começar por um ponto. Quando eu chego na fazenda tem vários pontos. Aí vamos pelo mais simples, iniciar, trazer lucratividade para dentro da fazenda. Então vamos cuidar dos animais, vamos preparar ele para que ele tenha potencial para a produção. E aí a gente pode exigir o que ele realmente pode trazer. Vai. Gosto da foto. Esse aqui é um animal de um cliente da gente lá de São João do Rio do Peixe. Então a gente teve todo o cuidado desde bezerra. E o que é importante nesse período, que eu estou na Tortuga, é que eu acompanho o desenvolvimento da fazenda do início. Então quando tinha só umas bezerras para a gente trabalhar, quando já tem vaca para a gente tratar, aquele manejo de reagrupamento, desenvolvimento, então a gente acompanha. Eu tenho fotos com bezerras e é muito gratificante de estar lá quando a bezerra nasce, então um parto perfeito, a mãe vai ter uma produção perfeita e a gente vê ela desenvolver e a gente tem a oportunidade de ver ela nesse padrão. Então isso aí é uma vaca de transferência de embrião, foi de um projeto, então a gente fez o trabalho do pré-parto nela. Para quem conhece, eu acho que ela vai vir com um pouquinho de leite aí. Costumo dizer nas fazendas, eu acho que já escutaram, você beberia da água que você dá para suas vacas? Notem que eu falei da silagem, ou do capim cortado, um simples manejo de amolar as facas, aquele impacta na produção de leite. E quem bem sabe, isso aqui é fundamental na produção de leite. Então a hidratação dos animais. Pós-ordenha, é importante ela estar no período todo hidratada, mas pós-ordenha você está desidratando a sua vaca, tirando o leite, então é líquido, e ela quer imediatamente repor esse líquido. Então já foi feito o teste, um cliente meu, ele deixou a gente dar uma judiada nas vacas por produção de água, deixamos com menos água, do jeito que a gente vê em algumas fazendas. Rodrigo, pode fazer, a gente paga o preço, mas você vai ter informação para a gente passar para outras pessoas. E nessa fazenda a gente não fez nada. Ração a mesma coisa, procuramos um tempo de clima adequado, que não tivesse variação, mas só com água a gente diminuiu a produção de leite mais de 500 ml por vaca dia, só porque a água não estava de qualidade, ela não tinha a quantidade que ela precisava. Então a gente colocou a água e a gente conseguiu puxar a produção de leite. Então uma água de qualidade na fazenda é tão importante quanto a suplementação, tão importante como o capim bem cortado, como um balanceamento de um concentrado. O pessoal acha, vou chamar um zootecnista, um técnico, alguma coisa do tipo. Ele vai botar um mineral aqui e vai resolver tudo. O que eu quero dizer é que é um conjunto de informações que vai fazer a fazenda ser produtiva, ou se não fizer, consequentemente ter prejuízo. Então genética é importante, qualidade de água é importante, sombra é importante, o seu tipo de manejo às vezes é diferente do vizinho,
Então, se adequar com o seu manejo, qual a melhor produção que você consegue tirar daquilo ali. Dessas eu acho que alguém beberia, né? E dessa? Ele não vai estar aqui não, mas uma vez eu fui numa fazenda e eu conversando com o dono, ele ia lá, olhava daquela forma assim, rápida, e eu conversando com ele sobre a importância de ter uma água de qualidade para as vacas produzir. Aí a gente no estábulo lá, a ração colocada e o bebedouro assim um pouco distante, e a gente falando sobre água, diz, ó, o capim tá bacana, a nutrição tá boa, a vaca tá no score bacana, mas essa água, eu não sei como ele não bateu em mim, mas eu falei assim, se você fosse uma vaca, você daria leite pela água que você consome? Aí ele falou, fulano de tal, vem cá, limpa esses coxos aqui para mim, por favor. Quer dizer, ele já entendeu. Isso aqui eu tenho certeza, que muita propriedade não está preocupada com isso. Muitas. E assim, ó, a qualidade de leite está melhorando, parte daí de uma água de qualidade, parte de uma alimentação melhor, parte de um cuidado com o seu animal melhor. Então, está melhorando, não é só porque a gente quer melhorar, não. É porque está entregando o que realmente o animal precisa receber. Se ele recebe o que precisa, então ele entrega conforme o que a gente está passando para eles. Beberiam? Como eu falei, é satisfatório. Sempre gosto de estar nas fazendas, estar perto, olhando animal por animal. E eu tenho um carinho especial pelos animais e pela história de vocês, produtor, porque assim, é uma coisa desafiadora, é uma coisa que precisa ser visto, não por nós, a gente está vendo, a gente está trabalhando, a gente está com as informações, mas vocês saberem que tem informação que vocês não estão utilizando. Então, usem do recurso que vocês têm para solicitar da gente, a gente quer ajudar. Eu costumo falar que infelizmente o projeto é de graça. E eu trabalho em outras propriedades, eles querem pagar. Então sabe o valor, a importância que é o projeto. Por quê? Quando chega o projeto lá, sabe o quanto impacta. E vocês têm essa informação. De graça entre aspas, porque vocês contribuem com leite, vocês contribuem para o laticínio. Isso aí é tirado da verba para que seja feito o trabalho. Então, utilizem o que vocês têm de ferramenta. Veterinário, tecnoagrícola, vocês têm zootecnista, pessoas de outras empresas grandes com informações, pessoal trazendo material, coletando, estudando, desenvolvendo, para que vocês tenham informações. E eu vou dizer a vocês, o que é mais valioso hoje, na questão de nutrição, de empresa, se chama informação. Então as empresas hoje ganham dinheiro porque elas têm informações. Então vocês têm a informação para que vocês possam utilizar, mas não estão utilizando. Eu quis trazer essa foto, é uma briga lá com o dono dessa propriedade. Essa aqui eu não sei a idade não, mas acho que deve ter uns 10 anos, tem antes? Fez 12. Fez 12? Pronto, por que eu trouxe essa vaca? Acho que quem viu disse, vixe, que vaca linda, deve ter uns 2 partos ou 3. Não é assim? Então aqui ela ainda estava bem mais sofrida. Hoje ela deve estar hoje ela está no composto, aqui quando foi tirada essa foto era piquete. Por que eu quis trazer ela? Porque desde o início, que foi iniciada essa fazenda, trazendo vacas de Minas Gerais, a primeira preocupação foi como suplementar esses animais. Então, a preocupação é o quê? Como a gente vai entregar o que ela realmente precisa. Então vocês verem, essa vaca aqui é briga, porque essa e outras, tem lá de 15 anos, tem antes. Então a briga é por quê? Porque a gente precisa renovar o rebanho, é um projeto que, graças a Deus, nesses 2 anos a gente já está mudando, mas que o dono se apegou com as vacas e não tirava. Então é uma vaca que está comendo bem, está reproduzindo bem e está produzindo bem. Então ela tem saúde, você vê no score bom, e cara de jovem. Por quê? A alimentação correta, adequada. Então, vacas de 15 anos lá, aí eu falo, essa vaca é idosa, tem vaca velha aqui não. 15 anos ainda na propriedade. Mas
A gente quer mudar, mas é triste não, a gente fica... Assim, a gente queria ter na fazenda, para mostrar que é importante cuidar. Então, infelizmente, pelo um cuidado não adequado, o pessoal tem que tirar com 6 anos, quando não pode mudar o rebanho no padrão que precisa ser mudado, ali dentro dos 3, 4 anos. Então, por quantidade de saúde, então tem que estar descartando animais só por saúde e não por idade. Aqui vai ser bem breve, então não vou adentrar aqui nesse assunto de mineral, mas vou falar que é muito importante isso aqui, porque eu tenho acompanhado e andado com alunos, donos de propriedade. Como eu falei na questão de nutrição, é um conjunto. Então isso aqui também é um conjunto de suplementação adequada. Não é eu chegar lá e achar que a vaca precisa só disso e jogar lá. Então aqui dos minerais tortuga, que aqui é tortuga, então são micros e macros minerais na forma orgânica. Eu não trouxe a tabelazinha de absorção dos minerais orgânicos, mas na forma orgânica você consegue ter uma absorção melhor. E eu tenho pegado muito, o pessoal, vou até apresentar aqui depois, o pessoal falado, porque o fósforo do produto tal é tal, tá baixo. Não, porque o fósforo, eu digo, pessoal, não, o fósforo é importante? É. Mas o conjunto não é só fósforo. Eu vou mostrar aqui para vocês por que não é só fósforo. Então, é um conjunto de minerais feito na forma adequada que consiga suplementar. Mas não é só isso. Eu chegar num animal e dizer assim, a reprodução está ruim, eu vou só ajustar fósforo e aí eu vou resolver todo o problema da fazenda. Isso aqui, para quem nunca viu, o fósforo é ali, o P. Na tabela periódica lá vai ser o P. Então isso aqui está mostrando que o fósforo, ele ligado a outros minerais, vai ter uma ajuda da absorção daquele mineral, como ele também vai eliminar a questão de outros. Então, se não tiver balanceado adequadamente, você vai desbalancear essa questão de nutrição e acarretar de tirar outros minerais. Se o animal não tiver no consumo adequado, para que ele tenha o que ele precisa, se aquilo for em excesso, o que é que vai acontecer? Ele vai secretar, vai botar para fora. Então o produtor vai estar achando que botou, não vai conseguir o resultado e vai colocar para fora. Eu rodo muito com o Anderson, veterinário, e sempre tenho a curiosidade de estar ali próximo dele e perguntar, e aí, tá ciclando? Como é que tá? Eu até desafio ele. E aí, tá mineralizando? Não tá? Então ele sente, quando ele toca a vaca, ele sabe, Rodrigo, a gente chega de canto e fala assim, eu acho que aqui não está indo nenhum tipo de mineral não. Nem que seja um mínimo, não está indo. Então a gente dá abertura para a propriedade, conversar e a gente ajustar esses assuntos. Então o veterinário, ele identifica dentro da vaca se ela está mineralizada, se não está e se está mineralizado corretamente. Corretamente como? Se aquilo está desenvolvendo para uma boa reprodução. A gente sabe que a reprodução requer temperatura, horário e outros fatores para que tenha uma boa reprodução. Mas que isso aqui é importante porque estão preocupados com um mineral e abrindo mão de todos e acarretando em quê? Na reprodução que está saindo do controle. Então tem que ter um conjunto, não é só uma coisa. Eu quis trazer essa imagem, então esse é um animal que se precisar um fósforo, ela está no score bacana. Ela está no padrão bom, então vamos trabalhar fósforo, é isso que precisa? Vamos trabalhar, porque o restante a gente está entregando. Isso aqui é as vacas novas, lá da fazenda que tem as vacas velhas. As novilhas, né, antes? Pessoal, mandaram para mim essa foto para eu trabalhar a questão do reprodutivo, reprodução. E queriam fazer um trabalho de protocolo em 20 dias. Isso aqui é Rio Grande do Norte, só não vou dizer a região. Muito bom lá, produção de leite. Por isso que eu falei que é um conjunto. Vocês acham que eu ia ajustar só fósforo aqui? Se eu chegar com o melhor mineral que tem no mercado e colocar para elas, eu vou resolver esse problema? Então por isso que eu falo, é um conjunto. Então a primeira coisa que eu falei, conversa com o veterinário que é responsável pela fazenda,
dá pra gente aí uns 60 dias, que primeiro eu vou trabalhar o score dela. Porque a saúde e score desse animal é tão importante quanto a suplementação. Tão importante quanto. Então aí não tinha... É notável, quem conhece vaca, ela poderia estar magra, mas o pelo nem brilhando tá e tá grosso aí que... Identifica, o produtor já identifica, essa vaca aí não tá bem não. Porque eu já peguei vaca bem suplementada, no score desse aí, mas tá o pelinho liso, mostra que tem saúde, então precisa ajustar a alimentação para ela ter um bom desempenho. E nem adianta eu pegar um animal desse, do jeito que tá, e o cara às vezes liga para mim, para eu desenvolver leite nela. Ela só vai produzir o leite quando ela realmente souber que ela pode se manter, ter um score bacana, aí ela começa a entregar a produção de leite. Isso aqui é uma fazenda, não sei se vai dar tempo ele chegar, queria falar, ele vai falar, é para ele falar um pouquinho sobre o trabalho dele, que ele pegou os pilares de suplementação, cuidou bem, ele é bem rigoroso na questão pré-parto, cuidado com bezerros e cuidado na questão de lactação. Então tá a alimentação correta, fazer limpeza, tá a vaca bem alimentada, então ele é rigoroso com isso, dentro da fazenda. Então, Passou demais. Vai. Fico muito feliz. Elas não falam, mas eu acho que vocês, produtores, entendem quando vê numa fazenda uma vaca sendo bem alimentada, então você olha para ela, tem as fotos da bezerra, que parece que está querendo falar, e as vacas. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por me dar o que eu preciso. Me entrega o que eu preciso, que eu vou lhe ajudar e vou entregar o que você está querendo de mim. Então, saúde, produção, reprodução. Então, eu acho que isso aqui é daqui próximo. Ela diz, no olhar dela, ela fala, passa, Manuel, melhor. Gosto muito de sempre estar com elas, futuras produtoras de leite, bezerras. Essa aí gostou tanto que até a língua deu. Vai. Eu trouxe isso aqui. Tem aluno aqui, zootecnia, agronomia, que vai dar assistência em fazenda. Tem aluno. Tem um. Era para vir mais, só que não deu certo. Mas isso aqui é um desafio para vocês. Como eu falei que é um conjunto, então a gente se depara em fazenda, em desafios que precisa se analisar de maneira diferente. O técnico está na fazenda para olhar de fora. Então ele tem uma visão ampla, porque o produtor está tão centrado ali no manejo do dia a dia, que ele não está conseguindo enxergar muitas coisas ali na fazenda que poderia melhorar. Isso é uma vaca a pasto. Vaca não, uma fazenda a pasto. É uma média boa? Porque a primeira pergunta quando a gente chega na fazenda, qual é a média? E média é ano. Média não é mês. Eu posso pegar a propriedade que está com a reprodução ruim, a vaca pariu tudo, emprenhou tudo no mês só, aí quando eu chegar lá na fazenda está o cara com média de 25. Aí no outro mês, e a média? Não, dá uma baixadazinha, nem fala de média. Está tão preocupado na média, que é média ano, não é média mês, que isso aí, para mim, não importa tanto. Então, para mim, o que é que importa? Tem a média? Me diz alguma coisa. Tem a produção de leite, quantidade de animal e lucratividade. Aqui vai para os alunos, ou quem quiser falar. Cheguei na fazenda e o produtor quer aumentar a lucratividade nesse desafio. Isso aqui foi real. Inclusive, do rapaz que está lá na foto comigo com aquela vaca que a gente mostrou do preparo. Então, eu sempre sou desafiado comigo mesmo de ir na fazenda, coletar informações e dentro dessas informações eu consigo ajudar de alguma maneira ainda mais. Você tem coisa que está tão alinhado, tão ajustado, que é desafiador você conseguir alguma coisa.
E aqui a gente fez isso aí. Então o que eu tenho visto no campo é o seguinte, se depara nessa situação, ou na situação, vamos lá, média de 14, 13, mais um custo aqui às vezes de 55, 60, lucratividade no caso aqui de 30, 20. Na propriedade, nesse modelo, para baixar custo, o que é que vocês fariam? Podem falar. Aqui é pra gente bater o papo, se desafiar e aprender um pouco mais. Aqui ninguém sabe não. Esse aqui eu tratei de uma forma porque eu conhecia a fazenda. E é isso que eu digo, precisa conhecer bem a fazenda para tomar decisões. Então todo o manejo, todo o processo para tomar decisões. O que é que a gente faria nessa fazenda para aumentar a lucratividade nesse padrão aqui que eu peguei? Nada, né? Tá bom? Pessoal, eu tenho encontrado no campo, nessa atividade, então uma das primeiras coisas que a pessoa chega, antes de conhecer, e já vai automaticamente fazer, vai ficar um número bonito, mas só que com 3, 4 dias não vai ser esse mesmo número. E daqui a 15 dias, um mês que o técnico voltar, vai estar numa situação pior. O que é que acontece? Nesse modelo eu posso chegar na fazenda e fazer um número bem bonito e apresentar. Como? Ele está tendo a lucratividade de 45%, então eu posso diminuir comida. Posso? Se eu diminuir comida, eu não vou aumentar a lucratividade? Importante. Renato está falando que vai diminuir a produção. Então esse é um ponto importante a saber por quê. Tem acontecido em muita fazenda. Então hoje eu vou fazer o relatório, está lá o total de comida, eu reduzo a comida, faço o relatório, 348 litros de leite vezes tantos os animais. Aí ó, ficou bonito agora, tu está tendo a lucratividade aí de 52%. Faz lá no papel, entrega para o produtor diz, vixe, agora eu economizei mais dinheiro, vou ganhar dinheiro. E aí a pessoa sai da fazenda, o cara começa a fazer o protocolo que foi passado, consequentemente o leite começa a diminuir. Quando vier de novo a pessoa na fazenda, o lucro diminuiu, aí a pessoa vai reduzir comida, vai reduzir produção de leite e, consequentemente, vai ficar o custo mais alto ainda da propriedade. Tem propriedade, isso pode acontecer. Então, quando você analisa a fazenda e ela consegue ter com que você reduza a quantidade de comida para aumentar a lucratividade, se está tudo ok, você conhece os animais, show, esse é o caminho. Nessa daqui foi diferente. Eu aumentei a alimentação para que eu conseguisse ter uma melhor lucratividade. Então aí já era desafiador porque o produtor é bem alinhado, questão reprodutiva, alimentação, bem alinhado. Então você vê produção de leite, lucratividade, retorno, investimento. Então nessa fazenda, eu pedi a ele uma semana, está tão alinhado que eu vou pedir uma semana que a gente identifica logo o que está acontecendo. Então você vê ali, ó, 17, 16, 17, 16, a gente mudou a nutrição dela e ela não respondeu dentro de uma semana. Eu disse, e aí, o que é que você está achando? Rodrigo, vamos segurar mais um pouquinho? Só mais um pouco. Porque eu estou sentindo que as vacas estão diferentes e eu acredito que elas vão entregar o que você está querendo. Então a gente conseguiu. Então a lucratividade aumentou e retorno aumentou também dessa propriedade. Hoje a fazenda dele está assim. Eu queria que ele tivesse aqui, não sei se vai dar tempo ele chegar, para ele falar um pouco da história dele. Então ele cuidou muito das bezerras. Eu tive o prazer da família, o prazer das famílias, lá eram 4. Pai, mãe e 2 irmãos. Ninguém queria atividade de leite. Saíram, disse, olha, a gente não quer eles, mas eu quero. Então ele começou com 3 vacas, faz 4 anos, 3 vaquinhas, escondeu 3 bezerros dentro da plantação de capim, que o povo procura tomara que ela não berre.
que elas vão ficar aqui na fazenda. A esposa vendeu uma moto, ele vendeu a dele e começaram. Então aqui a gente começou o projeto. Peguei ele produzindo, a fazenda produzindo 700 litros, 800 litros. Desmanchou tudo, começou de novo e a gente hoje está assim. 700 litros dia. O projeto é para o ano que vem, a gente está nos 1000. Então já está no projeto, é tanto que a gente está gastando um pouquinho mais por conta da recria. Então 700 litros, 35 vacas, média dia 20, e ele gasta por dia, que só não está o salário dele, mas o restante, casca, mandioca, medicamento, tudo está aqui dentro. Então para ele produzir 1 litro de leite, ele gasta R$ 1,86. Aqui na sala, eu não vou perguntar, mas eu acredito que 10% não tem essa conta na mão. Então isso é muito importante porque ele sabe onde precisa trabalhar, porque ele já sabe o preço do leite dele. Se ele fizer um negócio errado, então o custo aumenta para produzir 1 litro. Se ele fizer a coisa certa, então esse custo baixa. Então o padrão dele trabalhar é em cima do quanto ele consegue produzir 1 litro de leite. Então isso vocês precisariam ter em mão para saber a decisão de tomar na fazenda, de cobrar da gente, de buscar com os técnicos. Isso aqui seria muito importante. Passa, Manuel. Vai. Isso aqui é a fazenda dele, então é familiar lá, é a esposa, é o filho, é ele, então limpeza é primordial lá na fazenda. Então terminou, limpeza. Eu acho que alguém já deve ter visto, já falou, ou ouviu eu postando alguma coisa sobre ele. Porque eu quis trazer essa foto. Como eu falei antes, é gratificante estar com vocês ali do início, no meio e prosperando. Isso é uma bezerra, filha das vacas que ele ficou na fazenda, então das 3. Inseminação, então melhoramento genético é uma coisa que ele trabalha bastante. E essa semana eu estava na fazenda dele, acho que alguém viu até eu postando alguma coisa lá, e eu me deparei com essa... Passa aí, por favor. É ela hoje. Então isso é gratificante. Então, na produção de leite, já é mãe, a gente começou a tratar dela quando era bezerra e a gente vê o desenvolvimento da fazenda no melhoramento genético, vendo as filhas, sendo mãe e vindo para a produção de leite. A sombra lá é essa. Então ele tem um capinzinho lá, corta um capim também para as vacas, corta, dá um pouco e bota ela para pastejar um pouco. E a sombra é o pezinho de manga. Então nesse dia elas estavam lá embaixo, uma estava em pé, outras deitadas na sombra. Ele disse, mas está na hora delas beber água. Foi lá, abriu, rebanhou tudinho para vir buscar água. É perto, mas aí não queria vir, porque estava no conforto lá da sombra. Não, vamos botar para lá para ela beber água. Fazenda Santa Maria, ela é localizada lá em Paulista. Se ele chegar ainda tem para falar um pouquinho, ele vai falar. Volta aí, Manuel, só para a gente ver a frase. Essa mensagem me chamou a atenção. Para quem me conhece desde o início, quem me contratou brinca comigo que eu não sabia nem quantos peitos tinha uma vaca. Então, há 7 anos, disse, Rodrigo, interessante, tu veio, tu não sabia nem que vaca dava leite e nem quantos peitos tinha. Eu sabia, né? Mas eu deixei ele acreditar nessa história. Mas que é muito importante, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a ser o tamanho original. Então, cada produtor que se possibilita a ter um pouco de conhecimento, desenvolver ou buscar um pouco mais, jamais ele vai voltar para onde ele era, na questão de conhecimento. No meu trabalho, eu sozinho não consigo fazer o que eu faço. Eu tenho uma área do sertão da Paraíba,
e estão me buscando, puxando para outras áreas. E assim, o que é que eu busco? O que eu sei, o produtor buscar esse conhecimento e o próprio produtor está conseguindo agregar com outros produtores com informação. E aí, Rodrigo, tu tem como vir aqui fazer uma visita e a gente conversar com o pessoal, ajustar, melhorar. Então, vocês é quem tem ajudado esse desenvolvimento da pecuária, conseguido ter uma qualidade de leite, aumentado a média de produção no sertão que a gente tem. Então, vocês conseguem, porque vocês têm informação, estão querendo, são guerreiros. E eu tenho muito orgulho de trabalhar. Já tive proposta de ir para Campos Verdes, muitas águas. Quero não. Meu povo é guerreiro, meu povo acredita e eles conseguem. Aqui eu acho que ela me agradeceu. E eu tenho muita gratidão em estar aqui apresentando para vocês um pouquinho. Isso é só uma abertura de um iceberg de conhecimento que vocês têm muito mais a buscar. Então, muita satisfação de estar aqui falando um pouco para vocês e que vocês se sintam acolhidos e que eu estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Muito obrigado.